Assistam agora leitura bíblica com Ritinha Silva e a participação do irmão Raimundo. No Gênesis, ele é semente imortal da mulher. No Êxodo, ele é um líder seguido por fé. Saúde a todos, Papai Senhor Jesus. Vamos começar a nossa leitura bíblica. Começo fazendo uma oração. Oremos, maravilhoso Deus e Pai. Abençoe essa leitura bíblica, essa proclamação que agora começa. Abençoando a minha pessoa, a pessoa do irmão Raimundo, todos que vão nos assistir, a nossa web rádio, o nosso Facebook, o nosso YouTube, nossos canais de evangelização. Essa tarde de hoje, que é 23 de abril de 2025, que seja uma tarde de muita paz, de muita saúde, proteção e prosperidade, em nome de Jesus, amém. Então vamos começando nossa leitura bíblica. Nós estamos em Mateus. Capítulo 16. Mas eu disse que eu fui sair em Mateus, realmente faz tempo mesmo, né? Porque eu não lembro toda a leitura, né? Eu faço isso, eu faço tudo. Mas a Bíblia consegue, eu gosto de devagar, mas eu gosto de devagar. É melhor demorar, ler devagar, do que ler nas pressas, eles estão para acabar, e a da Bíblia não deve ter pressa de ler. Eu vou falar com nós de Mateus, que nos abençoado, vai ficar. Primeiro livro do Novo Testamento. Então, estamos no capítulo 16, versículo 13. A confissão de Pedro. Indo Jesus para o lado de Cesareia, de Felipe, perto do próximo discípulo. Quem diz o povo ser o filho do homem? E ele respondeu: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele. Quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus respondeu: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ele. Daqui ele a chave do reino do céu. O que ligares na terra será ligado no céu. O que ligares na terra será ligado no céu. Então, advertiu o discípulo que a ninguém dissesse ser o Cristo. Amém. Está aqui no versículo 21. Jesus predica sua morte e ressurreição. Aqui então Jesus, Jesus é um discípulo, né? Que Jesus desde os 30 anos de idade, passou 3 anos pregando, porque ele não morava mais na casa dele, a casa dele era um mundo. Então talvez perguntaram onde ele morava, ele dizia que era um filho de na cabeça. Porque ele estava na cidade da cigana, né? Um mundo. Era um mundo, hoje ele estava ali, onde ele estava lá, porque era a missão dele, era andar o mundo inteiro, né? Como tem missionários também que deixam suas casas e vão morar assim, um tempo ali, tá por lá, né? Então Jesus era assim, e esses missionários estão continuando a obra de Jesus, né? Então Jesus estava, né, realizando, fazendo seu trabalho, fazendo sua missão. Ele estava vinculado em Cesareia, já de Felipe, que é uma cidade. Então ele perguntou a seus discípulos o que é que o povo diz dele, do Filho do Homem. E ele respondeu que uns, né, varia a opinião deles. Uns diziam que era João Batista, a reencarnação, né? Não sei que reencarnação é essa, que João Batista são os meses ou anos mais velho do que Jesus, mas ele acha que é assim, ele morreu para aquele bonito, né? O Espírito entrado em Jesus, no assim. E outros diziam que era Elias, que ele disse, já tinha morrido assim, muito tempo depois dele. Que era isso do Antigo Testamento, né? Foi um grande profeta. E outros diziam que era Jeremias, que também ele já tinha morrido há muito tempo, que era outro grande profeta do Antigo Testamento, né? Eles achavam que podia ser a reencarnação dessas pessoas. Aí, porque a Igreja Católica condena a reencarnação, né? A Igreja Evangélica também. Mas ele só conhece uma religião que é a reencarnação, que é a religião espírita, mas
Tudo é um grande mistério, né? A Bíblia não afirma que existe encarnação e não afirma também que não existe. Mas não foi, tem passagens que querem dizer mais ou menos isso que a gente sempre que eles querem dizer por essa passagem, por exemplo. Eu não vou afirmar que não existe, nem vou afirmar que existe. Esse é o mistério de Deus, né? O mundo tem muito mistério e a gente não pode decifrar nenhum, infelizmente. São vários mistérios, nenhum a gente pode decifrar. E tudo está na mão de Deus, né? Como aqueles sonhos que pessoas têm no meio, tem os encantadores para revelar. Não é? E só que sabia que e eles disse que acham que ele era realmente ele disse que era bem natural, não era ele, né? Que não foi carne e sangue que revelou, e sim Deus que está no céu. E ele elogia tanto Pedro, que Pedro disse isso é grande verdade, que ele disse que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre ele ficaria a minha igreja, eles podem fazer não contra ele. E ia dar a Pedro a chave dos céus, e que Pedro ligar na terra será ligado, e desligar para desligar também, né? Então ele advertiu os discípulos, me disseram que era o Cristo, porque eles podiam crucificar Jesus não. E esse negócio de dizer Pedro, que Pedro era a igreja, e sobre Pedro que ficará a igreja, os católicos afirmam que a igreja católica é a igreja verdadeira, porque acha que o Papa é o substituto de Pedro, né? Mas já a igreja evangélica diz que não tem nada a ver. Isso também é um mistério. Eu não sei, eu não sou pregadora, né? Eu apenas leio e eu explico mais ou menos aquilo que eu entendi, né? Amém, mas se o irmão Raimundo pedir para eu ler, né? O irmão Raimundo sabe explicar bem. Pai Senhor. Então o irmão Raimundo já chegou por aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a paz do Senhor para a irmã que assistiu com a sua família, a paz de todos para o nome do Evangelho, na alma e também para a sua família. A paz do nome de Jesus, e também estamos comprando para a negativa, os ouvintes, essa porta, o desafio e a raiva. E antes, Antônio, Rádio Antônio, aquela que podia ser a dona preciosa de falar aquilo, Jesus abençoe toda a nossa família, família grande, avós, avós do pai, mãe, filhos, netos, da cara negra, a família grande, Deus, parente, louvado seja Deus, por isso viu também, vamos aqui, né, todos os irmãos, Jesus, a paz de todos também, parabéns para o Jesus, porque desde o primeiro aninho, um ano, 15 anos, adolescente, jamais diante de Jesus, todos, botar viver com saúde no corpo da minha casa serve tudo, minha família serve tudo, em nome de Jesus, amém? Amém. Eu ia falar uma coisa, né? A relação de Deus, aleluia, a relação de Deus através do seu Filho, Jesus Cristo, a humanidade da terra. Aleluia. Eu pensei que apenas de Deus, aleluia, glória a Deus, glória ao Senhor de Deus, aleluia. Ele estava numa mesa comendo os pecadores. E os fariseus, lá, né, o povo, comentavam, esse homem não é um profeta, ele não fosse profeta, saber quem fosse sentado na cruz, saber que era pecador. Aí Jesus olha para ele, Deus
não vim, não precisam de métodos educativos. Precisa de métodos jurídicos. Eu não vim para tudo. Eu vim para o pecador. Aleluia. Louvado é Deus. Aleluia. Deus, ele não faz a questão do não disciplina o pecador. Aleluia. O que ele quer, aleluia, a sua bênção divina. Na sua bênção, ele deu através, aleluia, do seu Filho, aleluia, de Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia, como ele vai dizer, e João 3,16, porque Deus amou muito a mulher, que deu o seu Filho unigênito, a Jesus aqui, ele teve, mas a vida é certa. No 17 é do eu não vim para condenar o mundo. Eu vim para salvar o mundo. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele detesta o pecado, mas ama os pecadores, porque ele quer salvar os pecadores. Ele desceu do céu. Aleluia. Nessa empregada uma sofreu muito, mas aguentou. Foi fiel até o fim, aleluia, porque aquela transfiguração que o Japão estava dormindo, mas estava ele, Tiago, João e Pedro. Ele foi transfigurado e sua roupa ficou branquinha como neve, do jeito que ele era antes de ir para a terra. E estava o profeta Elias e Moisés conversando com ele. Chevrolet Seminovos. E disse atrás de Jesus Cristo que a morte dele seria na cruz. Então, ele morrer fora da cruz. Porque se ele morresse fora da cruz, ele tinha desobedecido a Deus. E claro, tinha da conversa dele, né? Porque eu ensinou a própria palavra de Deus, aleluia, para fazer Jesus Cristo cair na sua missão, né? E perder da sua missão. Louvado e está até ele estar naquele pulo, né? Por falta da desobediência. Louvado seja Deus, Deus é pedido que ele deve morrer. Louvado seja Deus. Aí haveria aquela desobediência, ele é chamado por Adão, porque Adão não obedeceu, e Deus disse para Adão e Eva que não comesse daquela árvore que estava no meio. Não podia comer toda a árvore do jardim, mas daquela árvore que dava conhecimento do bem e do mal, ele não comesse por ele, mas foi a conversa da serpente, né? Usada pelo inimigo, e comeram, desobedeceram. Então, foi expulso. Perderam, louvado seja Deus, a vida que ele morreu. Entendeu? Ficar naquela mesma situação que ele estava ali, né? Naquela mesma aparência, não ia envelhecer, não ia, louvado seja Deus, adoecer, nem morrer, mas desobedeceram, aleluia, perderam, né? As vidas, né? Deus estava dando ali, eterna, nos seus corpos físicos, né? Também alma e espírito, né? Porque nós somos uma dicotomia, corpo físico, alma e espírito. Louvado seja, vai ser mais ativo ambiente, né? Não foi na conversa do inimigo que aceitou a morte na cruz em lugar dos pecadores. Aleluia, louvado seja Deus. Tem uma doutrina aí muito que Jesus, aquele que aceita Jesus, pode continuar no pecado, porque Jesus já morreu.
lugar dele. Era para ele ter morrido, mas Jesus morreu. Pode continuar no pecado, acreditando em Jesus, que morreu no lugar dele, que já salvou ele, uma vez salvo, para sempre salvo. Não é assim. Não é dessa maneira de ser. Louvado seja. Quem aceita Jesus, aceita também, aleluia, viver como ele viu. Viver, como o apóstolo Paulo falou, ser testificador, como a Santa Cristo, louvar a Deus, pela sua espiritualidade, somos sarados, isso é espiritualmente, né? Pela pisada do Senhor, nós caminhando nas pegadas do Senhor, como ele andou, como ele viveu, aleluia, porque ele é nossa salvação, está garantida. Louvado seja Deus. A Bíblia também fala que aquele que se arrepende, né, e deixa os seus pecados, alcança a misericórdia de Deus. Né? Não pode a pessoa morrer no pecado, porque se ele creu em Jesus Cristo, o Salvador do Senhor, ele deu o Espírito Santo. No teu coração tem o Espírito Santo, aleluia. Eu sei, aleluia, que é difícil a caminhada, né? A Bíblia diz que o justo cai 7 vezes. Isso é várias vezes. Mas Deus levanta. Por quê? Porque o Espírito Santo, que está no justo, que aceitou Jesus Cristo como Salvador e Deus, desperta para o arrependimento. E ele se arrepende, pede perdão a Deus, reconheceu a fraqueza, reconheceu o erro, reconheceu que pecou, aleluia, louvado seja Deus, pede perdão a Deus e continua a caminhada, aleluia. Não pode cair numa fraqueza e achar que não fez nada. Então, eu já fiquei dentro do Salvador do Senhor, se eu pecar, ele já morreu no meu lugar, já me salvou, mas não é. Louvado seja Deus. Jesus está Nicodemo, é necessário que o homem nascer de novo. Aí Nicodemo disse, então eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe e tal, nascer da água de Deus. A água simboliza a palavra de Deus. E o Espírito, a renovação. A pessoa não anda mais, né? Se mentir, não anda mais, se roubar, não rouba mais, se viver na prostituição, não mais viver na prostituição. E aquele pecado que ele pecava, ele, o Espírito Santo, no coração dele, na sua mente, aleluia, vai ter uma nova criatura, né? Não mais aquela pessoa, muita gente vai até se admirar, né? Até o modo de vestir, de andar, de calçar, chegava com a cabeça toda aberta, não anda mais com a cabeça toda aberta, abusou os botões. Mostra que diferente, né? Aquele mais que vinha cambaleando, beberrando, ou com cigarro na boca, jogando fumaça para cima dos outros. Não, é diferente, né? As suas atitudes, a sua mente, aleluia, renovada com a presença do Espírito Santo, por Jesus, os pensamentos mudam de jeito e vai, aleluia, o Espírito Santo vai modelando. Uma coisa assim, rápida, né? Rápida. Pode ser devagar, porque o sol nasce 5 horas, passa 12 horas, assim pouco, louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que o período de convenção, que é aceita Jesus como Salvador, é de 4 anos. Um homem chegou ali, faz o seu destino, faz 3 anos que eu estou aquela tia. Não dá nada. Tem futuro. Eu não. Aí o senhor disse, não, isso mais honra. Se no 4 anos não der mais nada, pode arrancar. Aleluia. Então, o pastor citou Jesus 4 anos, viu? Da mesma coisa. Bebia, fumava, se roubava, se roubava.
E fazer juízo? Não. Então, o que é que acontece? A pessoa ela vai ser disciplinada. Então, na disciplina, ela vai provar que realmente quem aceitar Jesus está aplicando com Deus. Aleluia. Quem quer ficar com Deus não é correto. Aleluia. É se decidir. Ser crente é renunciar às coisas do mundo. Ser crente verdadeiramente, porque vão enganar, e os homens enganam, mas a Deus, né? O governo deles não é crente. Vive fumando, vive bebendo, né? Trai a mulher, né? Aí fica, né? Porque ninguém esconde como o tempo que faz, né? Aleluia. Alguém sabe, conta para outro aí, a cidade toda que a gente já sabe que aquela pessoa não é crente, né? Se não enganou os homens, nem pode enganar Deus, né? Mas na igreja evangélica, a disciplina para o crente que peca. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, naquela disciplina, a disciplina não é para matar a fé dele, não. A disciplina é para disciplinar, corrigir. Aleluia. Louvado seja Deus. Modelar. Aleluia. Louvado seja Deus. Envenenar. Aleluia. Para que ele realmente use a sua consciência. O apóstolo Paulo disse: eu tenho fé e não tenho uma boa consciência, a minha fé vai para o fundo do mar. Então tem que usar a boa consciência de que realmente é salvo na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. E usa segundo os seus mandamentos. Como já falei aqui uma vez, Jesus nos ensina, nos orienta, nos dá conselho no Novo Testamento, no livro de Mateus, Marcos, João e Lucas. Jesus nos ensina e nos orienta. E no restante do livro, os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, também vai nos dando a maneira como a gente deve andar nesse mundo, né? Que o mundo jaz no maligno, aleluia. Mas o crente de Jesus Cristo está fora. Ficou fora do mundo. O mundo já não tem mais atrativo. Esse mundo é o sistema mudando, né? O sistema mudando, né? O pecado, né? Devido ao pecado. O mundo, ele é o planeta, o mundo é as pessoas e também o sistema da corrupção, que é o pecado e o crente de Jesus fica fora. Porque fez do passado para o passado. E hoje vive o presente. É uma nova criatura. Se cair, se arrepende, não tem super-homem, não tem Mulher Maravilha, nós temos uma natureza humana, ela é pecaminosa, mas o Espírito Santo está na vida do crente, alertando, ensinando, orientando, inspirando, aconselhando, para que o crente não volte para o mundo. Porque se voltar para o mundo, morrer no mundo, perdeu a salvação. Não tem essa história. Uma vez salvo, sempre salvo não. Tem que vigiar, saber guardar, saber, aleluia, louvado seja Deus, segurar a sua salvação. É como o salmista falou: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra. Pode ser difícil a caminhada, mas se está com Deus, se não abandonou Deus, aleluia, louvado seja Deus, ele dá livramento e livramento. Agora, se voltar para o mundo, abandonou Deus. E quem abandona Deus, ele também abandona. Porque a salvação não é por força, não é por violência. É pelo entendimento, é pela fé, aleluia, pela compreensão, usando a fé, aleluia, inteligente. A fé inteligente é quando a pessoa diz: agora eu sou crente, saí do mundo,
Deus Jesus Cristo quer morar no céu. Então, isso é inteligente. Ele já santinou, usou a consciência, aleluia, para garantir a sua salvação. Mesmo sofrendo, a Bíblia diz que é melhor sofrer por Jesus Cristo do que sofrer as consequências. Não, louvado seja. Então, é difícil para mim, é difícil para a Rita, é difícil para é difícil para todo mundo. Mas se a gente estiver com Deus, em nome de Jesus, para Deus, aleluia. Deus abençoe todos e obrigado, em nome de Jesus, pela oportunidade. Amém. Amém, é verdade. Se a gente com Deus a gente sofre, com a falta de Deus o sofrimento é pior, né? Se for viver só pelas mãos do mundo, do homem que é pecador e não tiver Deus, aí a luta é maior mesmo, com certeza, né? Então, eu vou fazer uma pergunta para o irmão Raimundo, antes de ler o pessoal da oração, que eu estava lendo e não soube explicar. No livro de Mateus, né, que Jesus, quando Jesus diz assim, com Pedro, versículo 18, 16, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra ficaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí, qual é a igreja que o irmão Raimundo acha que Jesus estava falando? Pedro é chamado de pedra pequena, e a pedra grande é Jesus. Então, sobre essa igreja, sobre a pedra grande, sobre a pedra angular, a pedra esquina, sobre Jesus Cristo, a igreja era fundada e ele foi chamado para ser o primeiro líder. O primeiro líder da igreja foi Pedro. Então, a igreja de Jesus Cristo é essa, o cristianismo. O cristianismo tem idolatria, o cristão ele não comete idolatria, ele não se prostitui, ele não anda mentindo, não anda enganando, anda de acordo com o ensinamento de Cristo. Ser cristão é seguir Jesus Cristo. Ser discípulo de Jesus Cristo é ser seguidor do seu mestre que fundou a igreja. A igreja foi fundada por Jesus Cristo e Pedro, o primeiro líder. Porque os católicos dizem que Jesus estava falando da igreja católica, né? Não, a igreja que eu uso em mais escultura não é a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo não tem idolatria, louvado seja Deus. Pega aí o livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Aí vai dizer essas pessoas que vai tais coisas não é da igreja de Cristo. É assim, ora, as obras da carne são conhecidas, que são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebediz, glutonaria e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Pronto, aí, essas pessoas que praticam essas coisas não está na verdadeira igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo somos nós. A igreja as pessoas que frequentam o templo onde lá não existe as demais estruturas e não anda como o mundo anda. Né? Não anda como o mundo anda. Né? Como o mundo anda. Aí, as pessoas que praticam essas coisas não estão na verdadeira igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo somos nós, as pessoas que não praticam essas coisas. Né? Antes praticavam. Mas depois que aceitaram Jesus Cristo, se transformaram em uma nova criatura.
não vive mais nas obras da carne. Anda no Espírito, isso é, anda na palavra de Deus. Então vamos ler o nome do pessoal que vamos orar para o irmão Raimundo, irmão Chiquinho, irmã Ritinha, Rosário Rogéria, João Batista, Ranaílson, Heitor, Eudásia, Maria Feitosa, Terezinha, Dário, Daniel, Vitória e por todos os necessários de oração. Mas ele bastante, pedem pessoas do seu Pai que ainda vive na ignorância espiritual, aleluia, aceitando Jesus Cristo, Salvador e Senhor, não somente como Salvador, o Senhor, Jesus Cristo não está morto, ele reviveu, aleluia, aleluia, está vivo, não é um Deus morto, é um Deus vivo, ali está no céu, a Deus do Pai, intercedendo, até as pessoas crerem no Salvador do Senhor, eu sou o mundo para lá, e anda segundo a palavra que ele ensina. Ele diz: aqueles que me amam são os que guardam os mandamentos. O verdadeiro amor a Deus está naquele que guarda, como o Salmo Senhor falou, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Na palavra ensina como está aí em Gálatas 5:19. A disciplina que essas pessoas que andam na obra da carne não vão morar no céu. Nós devemos, com muita dificuldade, porque não é fácil ser crente em Jesus Cristo como Salvador e Senhor, não só como Salvador, não, Senhor também, né? Essas duas coisas, a moeda tem dois lados, um é o valor e a outra é a expressão. Salvador, um lado da moeda, tem outro lado. Então, Jesus deve ser para nós Salvador e Senhor. Ele é dono da nossa vida, né? Nós não pertencemos mais ao mundo, pertencemos a Ele. E por nós pertencer a Ele, nós andamos de acordo com a sua palavra. Andar no Espírito é andar na palavra de Deus, praticando a palavra de Deus. Essa é a verdadeira igreja de Deus. Deus abençoe que as pessoas vão estar aqui, mas eu aí, vou estar no corpo na alma do Espírito. Deve dizer com muita alegria, Senhor pegou. Eu minha cara servi no Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus abençoador. Tenha uma boa quarta-feira, uma boa noite. Louvado. Deus abençoando os namorados, os novos casados, as famílias, os nossos vizinhos, a cidade que nós moramos, o Rio Grande do Norte, o Brasil, outros países. E onde é que na terra, onde é noite, Deus esteja abençoando, com fé, esperança e amor. O amor de Cristo em nossa vida. Aleluia. A fé, a esperança e o amor. Não três, mas o maior dos três é o amor de Cristo em nossa vida. Deus tenha todos vivendo na paz do Senhor e louvado seja Deus. Aleluia. E abraçando esse amigo que amou tanto na sua amizade, a humanidade, que se ofereceu a morrer numa cruz. Mas um dia ele está vivo. Ali ele é o amigo dos amigos. Então, aleluia, eu vou pedir a vida e depois da oração colocamos aí o segue logo amigo. Aí você vai ver que é preciso, né? É Salvador do Senhor, o nosso melhor amigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amigo com quem? Amigo com certo nome. Certo nome. Quatro horas da tarde pedir pizza? Tem hora certa pra pedir pizza agora? Claro que tem, de noite, né? E outra que pizzaria... Calma, cara. Vou aumentar um pouquinho mais. O amigo
que eu encontrei me surpreender. Quando todos me deixaram, Ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e Ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que Ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que Ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? É bonita, é tanto a letra como o toque, né? Tudo é muito bonito. E também aqui vai ter o dia do evangélico, né? Que toda a cidade tem, né? Dia 8, eu acho que já estão anunciando por aí que está perto. Com Eulatriz, né? Eulatriz é uma cantora muito boa também, né? E vai ser na Praça de Evento, a pracinha que tem aqui na esquina.
bem pertinho de casa, aí vai ficar zoada todinha dentro de casa. Mas a gente se vai se incomodar, que a gente também vai ficar nem em casa, a gente vai para lá, né? A gente vai estar lá assistindo. Então vai ser uma bênção, né? Se Deus quiser. Também a nossa proteção de graça, né? Dia 29 também, né? Vai ser na igreja, porque nós estamos em época de chuva, né? O pastor se queria fazer na igreja. Que vai ser uma bênção também, né? Que vai vir o pastor do Serrinha dos Pintos, né? E a mulher dele louva, né? Vai ser uma bênção, né? Foi o pastor que fez esse convite, né? Para eles virem. Que ele é muito amigo do pastor, porque o pastor já foi pastor também da mesma igreja dele, né? Ele é antecedente do pastor, né? Quando o pastor saiu, ele ficou já aqui. Então nós estamos por aqui, dando a todos uma boa tarde. Uma boa semana, né? Que nós estamos na quarta-feira. Não estamos no final de semana ainda. Então, uma boa semana e até amanhã, se Deus quiser. Amém. Amém.